Madrid, ano de 1990. Verônica é uma bela jovem de 15 anos que passa seus dias alternando entre os cuidados com seus 3 irmãos mais novos e a socializar com seus amigos adolescentes. Sempre atarefada pelas obrigações que tinha que carregar nas costas, devido a sua mãe sempre estar ausente, Verônica decide tentar entrar em contato com seu pai já falecido através de um tabuleiro Ouija. No entanto, a brincadeira com o desconhecido acabou custando caro, e o que ela não sabia é que após esse acontecimento, ela passaria a ser assediada por terríveis presenças sobrenaturais, que ameaçavam não apenas a ela, mas também a sua família. Esse é o roteiro do filme A Possessão de Verônica, dirigido pelo diretor de cinema espanhol Paco Plaza. O filme foi lançado no ano de 2017 e ficou conhecido no Brasil após entrar para a lista de filmes da Netflix. Muito elogiado pela crítica internacional, principalmente pelo fato de trazer um suspense mais enxuto, sem fazer uso de muitos recursos e efeitos especiais, como as produções norte-americanas, por exemplo, o filme também acabou levantando muitas polêmicas sobre a veracidade da história real, na qual o diretor Paco Plaza teria se baseado para produzir esse filme. Mas até onde o filme se parece com a história real? Será que a história contada no filme de Paco Plaza realmente aconteceu? O que é verdade e o que é ficção? Você vai acompanhar agora a história real, que inspirou o filme espanhol A Possessão de Verônica. O caso conhecido como Expediente Vallecas, que em português significa Arquivo Vallecas, narra a história de uma jovem por nome de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que vivia em Madrid, no bairro de Vallecas, e teria morrido em condições suspeitas um ano após ter participado de uma sessão com um tabuleiro Ouija. Desde que o filme foi lançado, tem surgido muitas especulações sobre o que realmente teria acontecido com Estefanía e se a história contada por sua família realmente aconteceu. Muitos questionamentos surgiram, colocando em dúvida inclusive a sanidade mental de Concepción Lázaro, a mãe de Estefanía. Porém, independente dessas especulações, um fato inegável é que esse caso contou com a presença de muitas testemunhas, inclusive pessoas idôneas, como o inspetor-chefe de polícia José Pedro Negri, por exemplo, e se tornou o primeiro caso na Espanha em que um relatório policial descreveu fatos que envolvessem o paranormal. O que vocês irão acompanhar agora é a versão da família de Estefanía e do inspetor de polícia José Pedro Negri. Eles contaram o que viram e sentiram em entrevista para um documentário produzido para um canal de TV aberta na Espanha. Ao contrário do roteiro do filme A Possessão de Verônica, na história real, Estefanía Gutiérrez não era órfã de pai, e a brincadeira com o tabuleiro Ouija teria sido motivada porque uma de suas amigas queria comunicar-se com o namorado morto em um acidente de moto meses antes. Estefanía mais 4 meninas teriam encontrado o tabuleiro Ouija na biblioteca da escola onde estudavam, e no momento em que estavam a portas fechadas, usando o tabuleiro e supostamente tentando se comunicar com um rapaz falecido,
elas teriam sido surpreendidas por uma professora que, furiosa, teria partido o tabuleiro ao meio. Na confusão, o copo que elas usavam teria caído e se quebrado, e foi aí que uma fumaça estranha teria subido de entre os cacos do copo e seguido em direção ao rosto de Estefania, que a teria aspirado. Segundo a família, após o ocorrido, eles passaram a notar mudanças no comportamento da jovem, que passou a agir de maneira cada vez mais estranha. E isso os levou a se perguntar se ela poderia estar possuída. A mãe narra que ela ficava desacordada e que quando ela voltava a si, questionada sobre o que havia acontecido, ela dizia que tinha visto um corredor muito longo e que no final haviam pessoas em círculo de mãos dadas que a ficavam chamando. O que você verá a seguir é o depoimento dos irmãos de Estefania para um documentário produzido para um canal de TV aberta na Espanha. Um dia ela caiu e começou a levitar e a espumar pela boca. Meus pais a levaram ao hospital e fizeram exames. Deram a ela remédios para ataques de epilepsia e convulsões. Mas a verdade é que antes ela não convulsionava. Depois daquele dia, ela passou a ter convulsões, uma atrás da outra. Ela começou a ver coisas. Ela via a Virgem e também via uma sombra que se movia pelo chão e monges ao lado de sua cama. Minha irmã não era gótica, não era sinistra, nem praticava Ouija com frequência. Minha irmã Estefania ficava te olhando fixamente e começava a rir. Então dizíamos, bom, isso deve ter a ver com a epilepsia. Minha irmã disse que ia morrer primeiro que meus pais. Disse isso para minha mãe. Nesse mesmo dia ela faleceu. Ela nos avisou. Estávamos pintando o piso e ela disse para minha mãe, eu vou morrer mais cedo. E minha mãe disse, deixa disso, eu é que tenho que morrer antes de você. E ela disse não, porque dessa noite eu não vou passar. Minha irmã não fumava, não bebia. Ela chegou em casa dizendo que estava com muita dor de cabeça. Nessa noite eu ouvi um grunhido e acendi a luz, então eu a vi incorporada na cama. E nesse dia, por volta das 2 da manhã, ela se levantou e foi como se estivesse com falta de ar, e caiu. Eu cheguei no quarto e ela se encontrava com as mãos na cabeça, e foi o último beijo que ela nos deu e logo a levaram. A ambulância chegou e ela já estava muito mal. Eles a levaram ao hospital e lá ela faleceu. Mi hermana muere el 14 de julio del 91, informe forense, y ahí nos dicen que muere de asfixia pulmonar, muerte sospechosa. Estefania Gutierrez Lázaro morreu no dia 14 de junho de 1991. Nos laudos constava que a jovem teria morrido devido a uma asfixia pulmonar e sua morte foi declarada como morte suspeita. Mas o que teria levado Estefania à morte? Teria ela sentido um medo tão intenso que devido a isso teria morrido? E o que ela via e sentia seria real? Ou tudo se passava apenas dentro de sua mente? E os fatos testemunhados por sua família seriam uma experiência real com o paranormal? Ou o que eles presenciaram não seria nada mais do que aquilo que chamam os céticos de histeria coletiva? Continue acompanhando essa história cercada de mistérios no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar nossos conteúdos. Até lá!